Meu enteado humilhou minha filha, então parei de financiar sua faculdade e o expulsei de casa. Estou aqui tentando entender essa situação complicada e talvez buscando algum conselho. Minha filha e meu enteado simplesmente não se suportam, e isso está prejudicando meu casamento. Me chamo Fernando, tenho 49 anos, e sou casado há 4 anos com minha segunda esposa, Maria Alice, que tem 46 anos. Ela tem um filho de 20 anos, Anthony, do casamento anterior, e eu tenho uma filha de 15 anos, Heloísa, do meu primeiro casamento. A mãe de Heloísa faleceu em um acidente quando ela tinha apenas 7 anos, e desde então cuidei dela sozinho. Alguns anos depois, conheci Maria Alice, que já estava divorciada há algum tempo. Nos conectamos rapidamente e começamos a sair juntos com frequência. Achávamos que poderíamos preencher a solidão um do outro, mas ninguém nos avisou o quão difícil seria unir duas crianças tão diferentes sob o mesmo teto. Sabíamos que seria um desafio, mas não imaginávamos que as coisas poderiam se complicar tanto. Quando apresentamos Heloísa e Anthony, a princípio, tudo correu bem. E Heloísa ficou feliz por ter Maria Alice em nossas vidas, acolhendo-a de braços abertos, pois achava que uma figura materna seria bem-vinda. Maria Alice também retribuiu o carinho a Heloísa. Porém, a relação com Anthony não foi tão positiva. Não quero comparar, mas minha filha, por ser mais nova, era mais receptiva a ter uma mulher em sua vida. Anthony, por outro lado, estava no auge da adolescência, e como muitos jovens nessa fase, não ligava muito para o que acontecia na vida da mãe. Ele parecia estar ali apenas por obrigação. Maria Alice dizia que o comportamento dele era influência do pai, mas me garantiu que ele era um bom rapaz e que, com o tempo, as coisas se ajustariam. Eventualmente, nos casamos, e ela e Anthony se mudaram para minha casa. Anthony não demonstrou nenhuma objeção, especialmente porque viviam em um pequeno apartamento antes e agora ele teria seu próprio quarto em minha casa espaçosa de 4 quartos. Não posso dizer que Heloísa ficou empolgada com a ideia de ter um irmão mais velho, mas ela aceitou bem a mudança. Talvez até tivessem se aproximado mais se o esforço fosse mútuo. No começo, eles pareciam indiferentes um ao outro, o que, para mim, era um alívio, já que a indiferença parecia mais fácil de lidar do que uma hostilidade aberta. No entanto, com o tempo, percebi que Anthony estava ficando cada vez mais desagradável com Heloísa. Ele fazia comentários passivo-agressivos e críticas sutis sobre o estilo dela, e Heloísa, por vezes, tentava responder, mas quase nunca conseguia confrontá-lo de fato. Na maioria das vezes, ela apenas aceitava, e eu via seu ânimo se abalar cada vez mais. No começo, Maria Alice e eu achávamos que isso fosse apenas uma típica rivalidade entre irmãos. Mas logo ficou claro que Heloísa não conseguia reagir a Anthony, e foi então que começamos a intervir. Porém, essa intervenção apenas deixava Anthony ainda mais irritado conosco. Afinal, ambos estavam em fases complicadas da adolescência, e pensei que talvez Anthony estivesse apenas enfrentando dificuldades para se adaptar à nova família. Ele já tinha 16 anos quando me casei com sua mãe, e também imaginei que Heloísa podia estar retraída por ele não ser o tipo de irmão que ela esperava. Quando Heloísa entrou na adolescência, ela parou de aceitar calada as provocações de Anthony e começou a se defender, o que levou a brigas constantes entre eles, como cães e gatos. Passaram a discutir por qualquer coisa, e a hostilidade aberta era exatamente o que eu e Maria Alice temíamos. Tentamos acalmar a situação de várias formas, mas era exaustivo ficar no meio desses conflitos entre os dois. Pensei que seria apenas uma questão de tempo até que Anthony se mudasse para a faculdade e a situação se acalmasse. Para minha decepção, ele escolheu uma faculdade que ficava relativamente perto de casa e decidiu não morar no campus. Sugeri que ele aproveitasse para arranjar um emprego de meio período, já que teria as noites e os fins de semana livres. Mas Anthony era muito preguiçoso para isso. Estava sempre ocupado fazendo nada, e a hostilidade entre ele e Heloísa continuava. A situação ficou insustentável há cerca de 1 ano, quando Anthony fez um comentário maldoso sobre uma amiga de Heloísa que visitou nossa casa. E Heloísa ficou humilhada e insistiu para que ele pedisse desculpas, mas, em vez disso, ele fez um comentário ainda mais ofensivo sobre o peso dela, o que causou uma explosão entre eles.
Maria Alice estava em casa e tentou fazer com que Anthony se desculpasse, mas ele simplesmente saiu da sala, irritado. Ela pediu desculpas a Louise e a amiga, mas isso não foi suficiente para acalmar o mal-estar que ficou. Quando cheguei em casa, Maria Alice me contou o que aconteceu e sugeriu que levássemos Anthony à terapia ou fossemos juntos a uma sessão familiar. Anthony recusou a terapia, dizendo que não era maluco. Para tentar controlá-lo de alguma forma, Maria Alice cortou a mesada dele, forçando-o a participar da sessão em família. No entanto, sabemos que a terapia só ajuda quem está disposto a ser ajudado, e Anthony claramente não estava. Apesar disso, as sessões ajudaram a fortalecer o vínculo entre Maria Alice e Luísa, pois minha filha estava começando a se distanciar de Maria Alice devido ao comportamento do filho dela. Esses episódios continuaram acontecendo. Maria Alice e eu tentávamos sempre mediar a relação entre os dois, mas todos os nossos esforços pareciam em vão. Chegamos a aceitar que a convivência seria assim até que algum deles saísse de casa. Por isso, eu aguardava ansiosamente que Anthony se mudasse para a faculdade, mas, infelizmente, ele optou por morar em casa. Não sou o tipo de homem que forçaria meu enteado a trabalhar assim que completasse 18 anos. Esperávamos que ele concluísse a faculdade, conseguisse um emprego e seguisse sua vida. No entanto, na semana passada, Anthony ultrapassou todos os limites e me fez questionar a decisão de trazê-lo para a vida da minha filha. Tanto Anthony quanto a Luísa frequentam a mesma academia de tênis, que foi inclusive onde conheci Maria Alice. Anthony é mais avançado que a Luísa, mas ambos têm habilidades notáveis no esporte. Porém, Anthony tem transformado a experiência de Luísa em um pesadelo, espalhando boatos maldosos sobre ela. A maioria dos rumores era inofensiva, mas o último ultrapassou todos os limites. E a Luísa voltou da prática em lágrimas, trancou-se no quarto e se recusou a falar com qualquer um de nós. Até mesmo faltou à escola, o que era muito incomum para ela. Quando perguntamos a Anthony, já que ele estava presente na prática de tênis, ele respondeu de maneira presunçosa e arrogante. Isso só aumentou minha suspeita de que algo estava errado. Saí para o trabalho pensando em dar a Luísa algum tempo e espaço para processar as coisas, esperando que ela se abrisse quando eu voltasse à noite. Ao chegar, verifiquei pela janela e vi que ela ainda estava em seu quarto, rabiscando em um bloco de notas. E Luísa recusou o jantar e também não quis conversar conosco. Tanto eu quanto Maria Alice estávamos muito preocupados, mas decidimos respeitar o tempo dela. Durante o jantar, Maria Alice perguntou a Anthony se ele sabia de algo sobre o que estava acontecendo com a Luísa, já que o comportamento dela mudou depois da aula de tênis. Ele negou abertamente, mas o sorriso presunçoso que surgiu em seu rosto me confirmou que ele sabia mais do que estava admitindo. Perguntei de forma séria se ele tinha algo a ver com o que estava incomodando a Luísa, ao que ele respondeu com um tom arrogante, dizendo que era apenas diversão inofensiva. Esse comentário fez meu sangue ferver. Ele estava tentando fazer parecer que Luísa e Maria Alice estavam exagerando. Maria Alice entrou na conversa rapidamente, querendo saber que tipo de diversão ele estava falando. Anthony deu de ombros, recostando-se na cadeira e dizendo que era só uma fofoca, nada demais. Maria Alice insistiu, pedindo mais detalhes, e ele começou a agir defensivamente, perguntando por que estávamos sempre exagerando. Em tom debochado, ele ainda disse para Luísa parar de ser um bebê mimado. Intervi imediatamente, pedindo para que ele respeitasse a linguagem e o tom. Irritado, Anthony levantou-se da mesa no meio do jantar e saiu de casa furioso. Após isso, fui até o quarto de Luísa e bati na porta. Ela provavelmente havia escutado tudo, e por isso, abriu. Ela estava sentada no sofá com uma expressão de tristeza e constrangimento. Eu me aproximei e disse que sabia que tinha algo a ver com Anthony, e pedi que ela me contasse exatamente o que aconteceu. E Luísa parecia querer desaparecer, seu rosto estava corado de vergonha, e então ela começou a soluçar. Maria Alice segurou a Luísa nos braços e perguntou o que estava acontecendo. E Luísa finalmente desabafou, contando que Anthony havia espalhado um boato na escola de tênis, dizendo que ela tinha uma queda pelo treinador e que estaria flertando com ele para conseguir mais tempo de jogo.
Além de ser muito mais velho, o treinador também era casado, o que tornou a situação ainda mais constrangedora para Heloísa. Ele era muito alto, com cerca de 1,93 metros, enquanto Heloísa era bem mais baixa. As pessoas começaram a fazer piadas sobre o suposto interesse dela em um homem tão mais velho e comprometido, o que a envergonhou profundamente. Ela disse que não tinha qualquer interesse no treinador, apenas interagia de forma respeitosa, sem tentar chamar atenção, ao contrário de outras meninas. Heloísa é uma garota tímida e reservada, sempre dedicada e esforçada em tudo o que faz. Nunca foi de se envolver em dramas, mas Anthony arrastou para uma situação de humilhação pública. O ar na sala ficou pesado. Senti uma tristeza profunda por ela e queria apenas envolvê-la em meus braços, protegendo-a de toda essa crueldade. Enquanto ainda tentávamos processar o que ela havia contado e como lidar com a situação, Anthony apareceu na sala com um sorriso debochado no rosto. Maria Alice se levantou, visivelmente indignada, e gritou: "Isso não é engraçado, Anthony. Por que você faria isso?" Ele continuou rindo e respondeu: "É só uma brincadeira. Todo mundo está falando sobre isso agora. Está hilário." Nesse momento, eu estava a um passo de perder a cabeça e partir para a agressão, mas me controlei. Com um tom firme, gritei: "Saia daqui. Você passou dos limites. Vai ter que lidar com as consequências." Ele ainda tentou dizer algo, mas mandei que saísse novamente. Depois, pedi a Maria Alice que nos deixasse a sós. Abracei Heloísa e pedi desculpas por tudo o que ela estava passando, dizendo que lamentava por ter trazido essa situação para nossas vidas. Ela, generosa como sempre, disse que entendia que não era culpa de ninguém além de Anthony. Fiquei profundamente comovido por ter uma filha tão compreensiva, uma adolescente que, em vez de culpar os pais, sempre mostrou maturidade. Prometi a ela que faria o possível para consertar as coisas. Depois, voltei para o quarto e conversei com Maria Alice sobre a situação. Ela também estava muito preocupada com o bem-estar de Heloísa. Decidimos que era hora de ter uma conversa séria com Anthony. Aquilo não era mais uma simples rivalidade entre irmãos, era bullying, e eu não toleraria esse tipo de comportamento. No dia seguinte, Maria Alice se sentou com Anthony, e de maneira firme, disse: "O que você fez com Heloísa foi cruel e nada engraçado. Você precisa se desculpar com ela e esclarecer para todos que o boato foi algo que você inventou por diversão. E certifique-se de que isso não se repita." Anthony olhou para mim com uma expressão de desdém, como se ela estivesse sendo ridícula por exigir isso. Anthony, no entanto, recusou-se a reconhecer seu erro. Em um tom desafiador, disse: "E não vou pedir desculpas por uma piada. Se ela não aguenta, é problema dela, não meu. Eu não vou resolver nada." Senti a frustração crescendo dentro de mim. Aquilo não era apenas teimosia adolescente, era crueldade. Desde que me casei com a mãe dele, eu o apoiava financeiramente, pagando a faculdade, as aulas de tênis e tudo mais. Sempre tratei como um filho, mas agora ele se recusava a enxergar o quanto tinha magoado alguém. Então, deixei claro que, se ele não se desculpasse, haveria consequências. Anthony bufou, claramente sem me levar a sério. Com ar de deboche, perguntou: "E o que você vai fazer? Vai me castigar?" Respondi com firmeza: "Vou parar de pagar sua faculdade." Imediatamente, seu sorriso desapareceu, e ele retrucou: "Você não pode fazer isso. Minha mãe nunca deixaria." Maria Alice também ficou surpresa com minha declaração, pois não esperava que eu fosse tão direto. Mas, para minha surpresa, ela me apoiou e disse: "E sua brincadeira foi longe demais, Anthony. Se você não quer lidar com as consequências, precisa fazer o certo e se desculpar." Mesmo assim, ele se recusou e saiu de casa batendo a porta. Maria Alice achou que eu estava apenas ameaçando Anthony, mas depois que ele saiu, ela me perguntou: "Você realmente estava falando sério sobre cortar a faculdade dele?" Respondi que sim, que deixaria de pagar a mensalidade se ele não voltasse atrás. Ela ficou preocupada com o futuro dele, argumentando que essa seria uma punição extrema e que não podíamos arriscar o futuro do filho dela.
Eu, por outro lado, disse que ele precisava assumir a responsabilidade pelos seus atos, caso contrário, nunca aprenderia. Ela ficou em silêncio, sabendo que Anthony era orgulhoso demais para consertar as coisas. Não disse a ela, mas, sinceramente, eu sentia que estava jogando dinheiro fora pagando a faculdade de Anthony, pois ele não levava os estudos a sério. Parecia que ele só estava ali para evitar que pedíssemos que trabalhasse. Levou 4 anos para terminar o ensino médio e mais 2 para concluir o primeiro ano da faculdade. O que mais eu poderia fazer? Eu queria dar uma lição a ele, mas as opções eram limitadas, parar de pagar a mensalidade ou começar a cobrar aluguel. No entanto, eu sabia que qualquer uma dessas opções poderia afetar meu casamento. Então, comecei a me perguntar se essa era a melhor solução a longo prazo para lidar com esse comportamento tão tóxico. Mantive minha palavra e parei de pagar a faculdade de Anthony. Ele continuou com seu mau comportamento e se recusava a reconhecer o constrangimento e a humilhação que causou a Heloísa, que chegou ao ponto de desistir das aulas de tênis por vergonha. Disse a Maria Alice que o comportamento de Anthony precisava ser tratado antes que fosse tarde demais, mas ela se sentia impotente para intervir. Anthony estava fora de controle, convencido de que minha ameaça era vazia e que, eventualmente, eu cederia. Mas eu mantive minha decisão. O tempo para pagar a taxa semestral chegou, e eu ignorei todos os lembretes por telefone e e-mail enviados pela faculdade. Então, apenas um dia antes do prazo, Anthony veio até mim e disse, "E aí, quando você vai pagar a mensalidade? O pessoal da faculdade está me pressionando." Essas foram as palavras exatas que ele usou. Respondi com firmeza, "Não ouse falar comigo desse jeito. Eu não vou pagar sua mensalidade, a menos que você assuma a responsabilidade pelos seus atos e se desculpe." Esperava que a possibilidade de perder algo tão significativo quanto sua educação o fizesse repensar, mas, infelizmente, isso não aconteceu. Ele me lançou um olhar irritado e disse, "Você acha que isso vai me fazer pedir desculpas, é?" Então, Anthony abandonou a faculdade. Maria Alice ficou chateada com toda a situação e disse que deveria ter intervindo e pago a mensalidade dele. Ela pensava que eu iria acabar cedendo, mas quando percebeu que eu estava firme em minha decisão, decidiu tentar resolver a situação por conta própria. Maria Alice não tinha tanto dinheiro disponível e precisou liquidar parte de suas economias. Ela foi até a administração da faculdade para solicitar uma extensão do prazo de pagamento. No entanto, Anthony, agindo como alguém que acreditava que tudo lhe era devido, já havia conversado com seu orientador acadêmico e solicitado formalmente a retirada da faculdade antes mesmo que Maria Alice pudesse tentar ajudá-lo. Ele rejeitou qualquer apoio da mãe, acusando-a de não estar presente para ele, fazendo-a se sentir culpada por favorecer a mim e a Luísa. Apesar de seu ego inflado, Anthony continuava morando em minha casa e vivendo às minhas custas. Maria Alice não tinha uma grande renda antes de me conhecer. Ela e Anthony mal conseguiam se sustentar. Ela trabalhou em 2 empregos para sustentá-lo após o divórcio, e quando nos casamos, pedi que ela reduzisse o ritmo e se dedicasse a apenas um trabalho, se assim desejasse. No entanto, ela ficou devastada pela decisão de Anthony de abandonar a faculdade. Tentou argumentar com ele, implorando que se desculpasse com Heloísa e voltasse para a faculdade no semestre seguinte, mas Anthony recusou-se e manteve seu comportamento desafiador. Depois de abandonar a faculdade, o comportamento de Anthony só piorou. Ele passava os dias descansando em casa, jogando videogame ou saindo com amigos, sem fazer nada que se assemelhasse a uma busca por responsabilidade. Fiquei surpreso ao ver que ele nem tentou encontrar uma maneira de arcar com sua educação por conta própria, simplesmente desistiu. Esse foi o início de uma série de decisões ruins da parte dele. Depois de semanas observando Anthony não fazer nada, o ressentimento começou a crescer em mim. Eu lhe havia dado tudo e uma educação, uma casa e todas as oportunidades, mas ele estava jogando tudo fora por um senso distorcido de orgulho. Finalmente, decidi confrontar Maria Alice, dizendo que Anthony precisava aprender uma lição. Ele nunca levou os estudos a sério, então cortar o financiamento da faculdade parecia não o afetar muito. No dia seguinte, sentamos com Anthony e dissemos, "E se você não vai voltar para a faculdade, precisa arranjar um emprego."
Não pode continuar sentado o dia todo esperando que a gente te sustente. Ele estava no celular e nem sequer olhou para nós, apenas respondeu que estava trabalhando nisso. Respondi, não, você não está. Você está esperando que eu te dê mais dinheiro. Isso não vai acontecer. Ele revirou os olhos e respondeu, com desdém, e tudo bem, então eu vou abrir meu próprio negócio. Só preciso de um empréstimo. Fiquei incrédulo. Ele realmente estava pedindo dinheiro para abrir um negócio depois de tudo que havia feito? Olhei para ele, e ele manteve uma expressão desafiadora, como se estivesse no direito de exigir isso. Tentei raciocinar com ele e ajudá-lo, mas ficou claro que ele não tinha respeito por mim ou por qualquer outra pessoa nesta casa. Foi a gota d'água. Era a hora de um ultimato. Disse a ele, você tem duas opções, começar a pagar aluguel e as contas ou sair de casa. Anthony gritou em resposta e saiu batendo a porta, furioso. Pensamos que talvez Anthony estivesse procurando trabalho, mas ele continuava a passar os dias como sempre, sem nenhum esforço visível. Eu o avisei que ele tinha um mês para encontrar um emprego e começar a pagar sua parte das despesas. Ele, no entanto, agia como se tivesse todo o tempo do mundo para se organizar. Um mês se passou, e nada mudou. Perguntei a ele se havia conseguido algum trabalho, e ele apenas acenou com a cabeça, dizendo não. Foi quando tomei a decisão final. Disse, então faça as malas e vá embora. Ele me olhou com descrença, claramente chocado. Você está me expulsando? Perguntou. Respondi, estou te dando uma escolha. Você já é um adulto agora? Se não quer contribuir para esta casa, então não pode mais viver aqui. Anthony explodiu, dizendo, você não é meu pai. Não me diga o que fazer. Mantive minha posição e respondi, eu posso não ser seu pai biológico, mas sou eu quem tem te apoiado esse tempo todo. E agora chega. Ou você contribui, ou vai embora. Ele saiu da sala furioso, batendo as portas conforme caminhava. Poucos minutos depois, Anthony fez as malas e saiu de casa, sem nem se despedir de Maria Alice. Maria Alice ficou com o coração partido. Ela chorou por dias, e eu fiz o que pude para confortá-la, mas sabia que tínhamos feito a coisa certa. Não poderíamos continuar incentivando o comportamento irresponsável de Anthony. Ele precisava aprender o valor da responsabilidade. Foi durante uma dessas conversas emocionais que Maria Alice disse algo que me pegou desprevenido. Às vezes, eu queria ter ido embora com ele, desabafou. Perguntei o que ela queria dizer com aquilo, e ela explicou, eu sei que o que ele fez foi errado, mas ele ainda é meu filho, e ainda é muito jovem. Como posso abandoná-lo? Não sei nem como ele está, e ele nem atende minhas ligações. Estou preocupada com a segurança dele. Meu coração afundou. E eu não esperava que ela dissesse aquilo. Entendo, é claro, que Anthony era seu filho, mas pensei que estivéssemos unidos na decisão de torná-lo responsável. Compreendi que era uma situação difícil para ela, mas também era muito complicado para nós tê-lo por perto, da forma como ele estava agindo. Será que eu estava sendo muito duro ao impor essas consequências? Depois dessa última conversa, Maria Alice e eu mal falamos por uma semana. Havia uma tensão silenciosa na casa. Heloísa tentava evitar todo o conflito, ficando no quarto e focando nos estudos, mas eu sabia que ela também sentia o peso de tudo isso. Chegou um ponto em que eu não conseguia mais ignorar. Precisava saber onde Maria Alice estava em relação a tudo isso e se conseguiríamos seguir juntos como um casal, apesar da situação com Anthony. Perguntei a Maria Alice de forma direta se ela realmente queria me deixar ir embora com Anthony. Ela olhou para mim com os olhos vermelhos de tanto chorar e respondeu, eu não sei. Eu te amo, mas Anthony é meu filho. Não posso simplesmente abandoná-lo. Expliquei a ela minha perspectiva, não estou pedindo que você o abandone, mas ele precisa aprender responsabilidade. Se você continuar socorrendo, ele nunca vai amadurecer. Maria Alice estava dividida entre seu amor por Anthony e a realidade da situação.
Ela admitiu que o estava certo, mas disse que, mesmo assim, isso não tornava as coisas mais fáceis para ela. Anthony era seu único filho, e às vezes é difícil discernir o certo do errado quando se trata de um filho. Eu entendi o que ela sentia, mas, por outro lado, não estava disposto a voltar atrás. Anthony só poderia voltar para casa se estivesse disposto a pedir desculpas e assumir a responsabilidade por seu comportamento, mas eu sabia que seu orgulho o impediria de reconhecer seus erros. Já haviam se passado alguns meses desde que ele saiu. Depois de muitas tentativas, Anthony finalmente respondeu às mensagens de Maria Alice, informando que havia conseguido um emprego e estava dividindo o aluguel com um amigo. Esse progresso trouxe alívio para Maria Alice, que, ao saber que ele estava se sustentando, concluiu que nossa decisão foi, afinal, a melhor escolha para o bem dele. Com a ausência de Anthony, Heloísa começou a se abrir novamente e mostrar uma leveza que há muito eu não via. Era como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros. Sem a tensão constante de evitar confrontos e sem o receio de ser alvo de provocações, Heloísa se sentia mais à vontade em sua própria casa. Ela passou a sorrir mais, retomou seus hobbies, e recentemente, até mencionou que gostaria de voltar para a escola de tênis. Ouvir isso me trouxe um imenso alívio, pois era um sinal claro de que ela estava recuperando sua confiança e tranquilidade. Maria Alice e eu agora estamos felizes juntos, e apesar de todas as dúvidas que teve no início, ela hoje se sente grata por eu ter tomado uma atitude firme. Ela percebe que, graças a essa decisão, Anthony está finalmente amadurecendo e começando a se tornar um homem mais responsável. Essa mudança trouxe uma nova paz para nossa família, e Maria Alice entende que, embora tenha sido difícil, essa foi a melhor escolha para o bem de todos. Com certeza aprendemos uma lição muito importante nesta história. Às vezes, amar alguém significa deixá-lo enfrentar as consequências de suas próprias escolhas. A atitude do protagonista pode parecer dura à primeira vista, mas ele mostrou que, para Anthony amadurecer, era essencial que ele sentisse a responsabilidade de suas ações. O apoio incondicional nem sempre é o melhor caminho, principalmente quando essa proteção impede a pessoa de crescer. Além disso, o protagonista demonstrou um respeito pelo bem-estar de sua família ao não permitir que o comportamento de Anthony continuasse prejudicando Heloísa e o clima na casa. Ele conseguiu encontrar um equilíbrio difícil entre amor e disciplina, mostrando que os limites e a responsabilidade são partes fundamentais do amor verdadeiro. Por fim, ver Maria Alice reconhecendo o valor da atitude dele reforça que, por mais difícil que seja, às vezes a melhor maneira de cuidar de alguém é ensinando-o a cuidar de si mesmo. E você, já passou por uma situação parecida em sua vida? Compartilhe nos comentários. Obrigado por acompanhar mais um relato aqui no Recanto das Histórias. Não se esqueça de curtir. E se você gosta de histórias reais sobre relacionamentos e conflitos familiares, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!